Presidente, me causa estranheza algumas falas aqui que me antecederam em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi chamado aqui de covarde, frouxo, não teve coragem de encarar o que o deputado que falou chamou de Xandão, esse monte de coisa. Falou das ofensas do Bolsonaro, do que o Bolsonaro falava, do que o Bolsonaro disse, do que o Bolsonaro não disse, etc, etc, etc. Acontece que, em tese, pelo menos, o Bolsonaro não está sendo julgado pelo que ele falou, pelas ofensas. Aliás, no julgamento a gente viu muito isso. O Procurador-Geral da República ia inquirir o réu, e aí lia o que ele tinha dito sobre algumas pessoas, inclusive sobre os julgadores dele. Aliás, uma das perguntas que foi respondida pelo delator, sem comprovação, né, ele alegou, mas não comprovou, é que a tal minuta lá, de todas as autoridades que iam ser presas, segundo o relato do delator, só uma tinha ficado, que era o ministro Alexandre de Moraes. Ora, se o Alexandre de Moraes era a única autoridade que tinha permanecido naquilo, ele é, em tese, o único que não pode julgar. E ele é o relator do caso. Ele não pode julgar porque, obviamente, ele tem interesse, ele teria interesse no desfecho da ação. Mas tudo que foi dito aqui, e lá nas perguntas que foram feitas, e naquilo que se leu de mensagem, são ofensas, são xingamentos. Acontece que ninguém ali está sendo julgado por ofensa e por xingamento. O que se depreende, até do que o deputado do PT falou aqui, é que ninguém ali está sendo julgado pelo que fez ou deixou de fazer. Esse julgamento é sobre o que se falou, sobre quem se falou, e quem ficou ofendido com o que foi dito. É sobre isso. Acontece que os tipos penais que a denúncia imputa aos réus não dizem respeito nem à calúnia, nem à difamação, nem à injúria e nem a ofensas que os xingamentos podem fazer. Essa não é uma ação também de reparação de danos. Essa não é uma ação nem de reparação de danos morais e nem de danos materiais que eventualmente alguém pudesse ter tido, não é nada disso não. Essa é uma ação penal e em ações penais a conduta do acusado tem que corresponder exatamente ao tipo penal para que ele seja condenado. No caso que está sendo julgado não existe essa correspondência. Xingar os outros pode até ser feio, mas não corresponde à tentativa de abolição violenta do Estado democrático. Ofender alguém em mensagem de WhatsApp pode até não ser o comportamento mais bonito do mundo e nem o comportamento esperado de alguém, mas não corresponde à tentativa de golpe de Estado. E o que está sendo julgado lá é tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado. Nenhuma coisa aconteceu e nem outra coisa aconteceu pelos motivos que eu expus aqui no meu primeiro discurso. Ou seja, não há como se falar em outro resultado possível para este processo sob o ponto de vista técnico, diferente da absolvição dos réus. Os réus são inocentes em relação aos tipos penais que estão sendo imputados a eles. Ponto final. Agora, se alguém se sentiu ofendido, se alguém leu aquelas mensagens, ouviu algum áudio e se sentiu ofendido, o meio para obter reparação é outro. O processo penal, a ação penal, não pode ser utilizada num Estado de Direito como um mecanismo de vingança. Não pode ser utilizado num Estado de Direito como um mecanismo de punição para o ofensor, para rixas pessoais, para correção de ofensas derivadas de rixas pessoais. Não é para isso que a ação penal se presta, não é a isso que a ação penal se presta. Diante de tudo isso, eu parabenizo o presidente Bolsonaro pela postura dele ontem, respondeu a todas as perguntas, respondeu de maneira serena, respondeu de maneira verdadeira e saiu do julgamento muito maior do que entrou. O Brasil real, o Brasil do brasileiro comum, que busca a verdade, hoje tem convicção de que o presidente Bolsonaro continua sendo verdadeiro, não cometeu crime e está sendo perseguido politicamente
pela figura de liderança que ele mantém hoje no Brasil. Ele é o maior líder político, ele continua conduzindo a direita, os votos todos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, passam pela figura dele, ele está sendo perseguido, o processo penal não deveria se prestar a isso. No final das contas, nós continuaremos avançando, a direita vai continuar avançando e o presidente vai sair vitorioso mais uma vez. Obrigado, presidente.